Do custeio da uva no sul ao manejo do gado verde no norte. Soluções do Sicoob para o agronegócio. Só quem nasceu no agro entende do seu negócio. Sicoob, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou Alexandre, estou aqui com o Alisson e com o Rodrigo. Rodrigo, toda vez que a gente vem aqui, com você para falar de tempo, o pessoal fica preocupado, não, vamos lá, vamos ver só sobre chuva, mas o pessoal tem que entender, Alisson, que o fator climático interfere em várias outras situações. E hoje nós vamos ver um ponto muito importante dessa interferência. Além da chuva e de tudo que você vai mostrar de dados, a parte de controle de doenças, As doenças estão diretamente, como que evoluiu, o que isso pode agravar lá na frente, no meio da tua colheita, como que isso interfere na safra do ano que vem. Então, para você acompanhar tudo isso que nós vamos debater hoje, é só ficar aqui até o final, beleza? Vamos lá, Rodrigo. É isso mesmo, Xande. A ideia é a gente trazer não só o boletim da parte climática, mas também o boletim de aviso fitossanitário, Falando um pouco da parte de praga, de doenças, como que está o desenvolvimento das plantas, o enfolhamento, o crescimento. Vamos comentar aqui primeiro pelas estações do sul de Minas. Nesse último mês de março, a gente teve precipitações, temperaturas acima e abaixo da média. Varginha, o normal seria 22,2. A temperatura ficou 22,2, Carmo de Minas, o normal seria 20,7, ficou um pouco abaixo, 19,9, Boa Esperança seria 23,1, foi 23,7, um pouco mais quente, e Muzambinho também, 21,1, foi 22,2. Na média geral, aqui do sul de Minas, o normal seria 21,8, deu 22 graus na média geral desses 4 municípios, Com relação à precipitação, a gente teve, diferentemente dos outros meses, teve precipitação acima e algumas abaixo. Varginha choveu um pouco abaixo da média histórica, o normal seria 168, choveu 146. Carmo de Minas choveu um pouco mais que a média histórica, 173, a média histórica seria 159. Boa Esperança, o normal seria 139, choveu um pouco mais, 148 milímetros. E Muzambinho, que choveu bem menos que a média histórica, o normal seria 196, choveu 115. Muzambinho acabou puxando essa média para baixo quando a gente pensa em sul de Minas. No sul de Minas, nesses 4 municípios, nessas 4 regiões, a média seria 165, esse mês choveu 145, ficou um pouquinho abaixo da média histórica. Com relação ao armazenamento, Varginha está com armazenamento muito bom ainda, tá com 80 milímetros, Carmo de Minas com 96, já Boa Esperança já está com armazenamento mais baixo, está em torno de 37 milímetros, e Muzambinho também, devido a essa baixa precipitação, o armazenamento reduziu e está com 48 milímetros. Na média do sul de Minas, dessas regiões, a gente está com 65 milímetros de armazenamento aí ao final de março. Com relação às estações do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, Araxá, a temperatura ficou um pouquinho acima da média histórica, o normal seria 22, deu 22,7. Patrocínio, a temperatura média normal seria 21,9, ficou um pouquinho abaixo, 21,7. E Araguari, o normal seria 22,9, a temperatura deu 23,6, um pouquinho acima. Na média geral daquela região também a temperatura ficou 22,7, o normal seria 22,3, um pouco acima. Com relação às precipitações também houve essa variação, algumas acima e outras abaixo. Araxá choveu 269, o normal seria 169, choveu 100 milímetros a mais. Patrocínio próximo da média, 189, choveu 187. E Araguari choveu bem abaixo da média, o normal seria 203, choveu 109. Então, nessa região também a gente tem algumas regiões, Araxá e Patrocínio com armazenamento bom, Araxá com 70 milímetros, Patrocínio está com 100% de armazenamento, já Araguari está com
O armazenamento próximo aqui à região, né, de Boa Esperança, em torno de 43 milímetros. E Araguari ainda teve a temperatura maior, se você comparar Sim. com os três, e com a precipitação menor. Desde menor. muito tempo a gente já observa o quanto que Araguari e Boa Esperança são parecidos. Sim. E para finalizar essa parte climática, a estação da Alta Mogiana, diferente aí dessas outras regiões, a temperatura lá, o normal seria 22,9, ficou 22,7. A precipitação, o normal seria 190, choveu 280, então novamente uma precipitação bem acima da média. O armazenamento está 93 milímetros naquela região da Alta Mogiana. Então, nesse primeiro momento, a gente faz um resumo dessa parte climática aí nas 3 estações. Assim, Rodrigo, pegando a parte climática aí das 3 estações, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e da Mogiana Paulista, não tem grandes discrepâncias, né? Não. Está dentro de uma normalidade, vamos dizer. É um mês de março bom. Sim. Nem temperatura muito alta, nem muito abaixo da média. Precipitação, aonde foi abaixo, não foi um negócio tão significativo. Então, no final das contas, um mês de março bom. O que o pessoal tem assustado com a temperatura é porque a gente veio aí de vários meses, de um verão com a temperatura muito abaixo da média e com muita chuva. E a hora que essa chuva deu uma paradinha, agora a temperatura voltou ao normal, subiu, aí o dia que está mais quente, Poxa, o pessoal agora, tem um negócio que eu vou falar, termômetro de carro, tá? Termômetro de carro. Esse ano eu não vi a temperatura passar nos meus carros que eu ando, eu não vi a temperatura passar de 32 graus. Sim. Não, tá sendo a média, tá ficando E assim, aqui, isso é um né? negócio muito estranho, porque verão, principalmente em Boa Esperança, Margem de Furnas, 35, 37 a gente vê com muita facilidade. Esse ano eu não lembro de ter visto acima de 32. Foi um ano mais fresco. Foi bem mais fresco. Assim. Bem mais fresco. Então, vamos aproveitar, né, falando da parte da temperatura. Então, se a gente pegar de setembro até março, o setembro a temperatura ficou abaixo da média, o outubro ficou acima da média histórica, vamos falar dos dados de Varginha, depois novembro abaixo, dezembro, janeiro, fevereiro e agora março ela se igualou dentro da média. Mas juntando essa média desse ciclo de setembro até março, o normal seria uma temperatura média de 21,6 e a gente está com a temperatura média de 20,7. Então, quase um grau abaixo da média. Isso daí muito muda significativo. tudo. Isso muda tudo. Com relação às precipitações, vamos falar um pouquinho também desse ciclo, né, de setembro até março. A média histórica normal para a gente, nesse período, era chover em torno de 1.200 milímetros. Choveu em torno de 1.600. Então, 400 milímetros a mais, né? De setembro de 22 a março de 23. Rodrigo, isso daí está sendo sentido nas fazendas pelo serviço. Uhum. Trabalhou, fez hora extra, correu daqui, correu dali, e a reclamação de todos os produtores é a mesma. Meu serviço está tudo atrasado. Aí um administrador que trabalha comigo falou, faz 7 meses que está chovendo. Só isso. Faz 7 meses que está chovendo. É isso mesmo. E tá perfeito, né? Os dados não deixam mentir. Sim. Agora, se a gente pegar o janeiro até março, a média histórica de Varginha seria chover em torno de 600 milímetros. De janeiro a março choveu 900. Então, nós estamos com 300 milímetros a mais nesses primeiros 3 meses, né, desse ano, né? E aparentemente a gente, né, o abril está vendo que vai ficar mais ou menos próximo da média histórica. Aqui na região de Varginha chove em torno de 70 milímetros, né? Mas esses primeiros 10 a 15 dias já tem chovido em torno de 40, 50 até 60 milímetros aí na região do sul de Minas. Sim. Sobre o saldo líquido, né, que seria a precipitação menos a evapotranspiração, se a gente pegar os dados de Varginha de janeiro até março, somente o finalzinho de março, os 10 últimos dias de março, que a precipitação ela foi um pouco menor do que a evapotranspiração, já um pouco diferente com relação a Boa Esperança.
O Esperança a gente já teve os 10 dias finais de fevereiro com precipitação abaixo da evapotranspiração e já no final de março novamente tivemos esse déficit aí com relação à precipitação. A precipitação ficou menor do que a evapotranspiração. E por final, vamos falar um pouquinho sobre o alerta, né, com relação às doenças. Aqui na região de Varginha, no sul de Minas principalmente, o que chama atenção é com relação à infecção de ferrugem. Com relação de fevereiro para março, o índice aqui no sul de Minas estava em torno de 10%, agora já subiu para 18% de folhas infectadas nessas regiões, né? No Triângulo Mineiro, os índices eles reduziram um pouco em relação ao mês anterior, a gente estava com um índice de 44%, esse índice agora reduziu para 33%. Por quê? Desfolha. Principalmente, né, no talhão de lavoura de carga alta, uma desfolha mais intensa, acabou reduzindo com relação a esse mês. Lá também o bicho mineiro aumentou, o índice de bicho mineiro estava em torno de 4%, esse mês saltou para 15% de folhas minadas na região do Triângulo Mineiro, na região de Araxá. Tudo certo, aumentou a temperatura, diminuiu a chuva, é o que tinha que acontecer. E na Mogiana também, que chama atenção novamente, a ferrugem. O índice, o mês passado, estava com 47% de infecção e agora saltou para 53%. As lavouras esqueletadas também estão com um nível de 36% de infecção. Então, nessas condições aí, a gente preconiza que o produtor, né, mesmo tem alguns produtores que já estão iniciando a colheita, mas que ele faça essa amostragem e, caso constatado, efetue esse controle aí para evitar essa desfolha e prejuízo aí na safra futura. Sim. Aí entra alguns fatores, né? Vamos pegar triângulo primeiro, Rodrigo, por exemplo. Pois não. Você tem ali temperatura subindo, chuva caindo, bicho mineiro. Só que lá a gente já estava com a ferrugem muito alta também. Sim. Que a ferrugem só baixou porque teve desfolha, ou seja, ela está alta ainda, né? A incidência é alta. Então, pessoal, muito cuidado. Imagina, se o produtor vai lá, não olha isso direito, não faz um controle agora porque está preocupado com a colheita, aí ele tem ferrugem e bicho mineiro, desfolhando o café, judiando a lavoura, prejudicando em vigor. Nossa. Como que vai ser isso no ano que vem? E assim, aí você pensa lá. Aquele erro, né? Eu vou podar a lavoura mesmo. Nossa. Então não tem problema ela estragar. A brota não volta igual. A brotação não é a mesma. Então, controle de ferrugem, controle de bicho mineiro, quanto menos, melhor. Mais vigor tua planta tem, quanto mais vigorosa, melhor a brotação dela. Quanto menos ferrugem, quanto menos bicho mineiro, quanto menos praga, quanto menos doença, melhor vem a brotação da lavoura. Isso daí não tem dúvida. Já na Mogiana, começou a subir, né? Essa ferrugem subiu, está lá em 53%. Já estava alto já mês passado. Já estava muito alto, já está em 53%. Nas lavouras podadas, muito forte a pressão. Está com agora, 36%. Tem que chamar a atenção do produtor para tomar cuidado, porque lavoura em produção está com carga alta, está próximo de colher, aí o produtor vai entrar com o fungicida e colher em seguida. Cuidado com o período de carência. Aplica, não estou falando para não aplicar, aplica o produto e cumpre o período de carência. Atenção ao período de carência. Se eu colher e aplicar? De repente você vai colher, você vai desfolhar a planta tanto que depois nem compensa fazer a aplicação. Alisson, e um negócio que é muito importante é o dado que o Rodrigo passou de 36% de ferrugem em lavoura podada. Porque a tendência, infelizmente... Lógico, pessoa que tem uma assistência, que tem um cuidado maior, isso não acontece, né, Rodrigo? Mas vamos pegar no âmbito geral, a pessoa vai lá, está com a lavoura podada, o que acontece com essa lavoura podada agora na panha? Ele nem lembra que ela existe. Ele vai preocupar com a panha, ele vai preocupar com as outras lavouras e ele esquece. Aí essa ferrugem vem, começa a vir cada vez maior, vai subindo e começa a desfolhar. Mas o produtor de hoje, ele não pode esquecer de lavoura nenhuma no período da safra. Mas é porque infelizmente acontece. Eu concordo que você não pode, mas o que nós temos que chamar a atenção é que ele não pode esquecer da lavoura no período de safra.
O período de safra é um período onde ocorrem pragas, ocorrem doenças, causa desfolha e causa redução na produtividade. Então, é algo que ele não pode deixar de lado. Rodrigo, mais algum detalhe, mais alguma coisa? Não, Xande, eu acho que o foco principal seria com relação à ferrugem, né? Alguma região ou outra, por exemplo de Araxá lá, que deu uma incidência maior de bicho mineiro, né? Mas o produtor ficar atento principalmente ao índice de ferrugem, que há uma tendência dele continuar evoluindo durante os próximos meses, né? Sim. E o produtor que ficar desatento e não realizar esse controle, ou que não realizou esse controle aí no passado, ele vai ter uma desfolha que, consequentemente, vai prejudicar a safra futura dele em 2024. Com certeza. Aí a gente vai para finalizar naquilo, né? Tipo, quantas pulverizações eu faço por ano? Depende. Quantas a situação da sua lavoura pedir. Se vão ser 3, se vão ser 4, se vão ser 5, depende. Depende. Em qual época? Depende. Qual produto? Também. Depende. Você Então, vai intercalar protetor com curativo, com sistêmico, e aí vai. Mas a ideia de colocar stand depende aqui, Alisson, foi só para o pessoal entender que não existe receita de bolo. Não existe receita Não de tem bolo. receita de bolo. Nada substitui o andar na lavoura, o acompanhar, o estar de olho, ver o que está acontecendo, para que você possa tomar a melhor atitude Para a sua situação. no momento certo. Com certeza. Então nada substitui isso. E dentro de uma propriedade, um talhão vai ser diferente do outro. Com certeza. Então tem que ser, tem que andar. Tem que andar. Pessoal, é isso que a gente tinha para falar com vocês essa semana. E a semana que vem tem mais. Valeu, abraço. Até a próxima. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.